Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 21 de dezembro de 2018. O que a história tem a dizer sobre Jesus? Parte 01. Guilherme Rosa escreveu para a revista Veja que o pesquisador americano Joseph Atwill é categórico: Jesus não passa de um mito. O personagem, suas palavras e ações fazem parte de uma elaborada narrativa inventada por aristocratas romanos, com o objetivo de pacificar os judeus, um povo envolvido em sucessivas rebeliões contra o Império. Atwill apresentou suas ideias em outubro, numa conferência realizada em Londres, na Inglaterra. Os romanos perceberam que o melhor caminho para acabar com a atividade missionária fervorosa entre os judeus era criar um sistema de crenças que competisse com o deles, afirmou. Joseph Atwill não é um acadêmico da área, sua formação é em ciências da computação. Ele não publicou suas pesquisas em periódicos científicos e suas ideias estão longe de ser apoiadas por seus pares. No entanto, sua teoria recebeu atenção mundial, e foi debatida entre pesquisadores, jornalistas e religiosos. Seu poder está no fato de ela ser o capítulo mais novo de uma antiga discussão com quase 2000 anos de idade sobre qual é a verdade por trás de Jesus, seus feitos, milagres e mensagem. Para Atwill, a ideia de que Jesus não passaria de uma montagem histórica deveria funcionar como um duro golpe aplicado pela ciência contra a ignorância propagada pela religião. Embora o cristianismo possa ser um conforto para alguns, ele também pode ser muito prejudicial e repressivo, uma forma insidiosa de controle mental que levou à aceitação cega da servidão, pobreza e guerra ao longo da história, diz. Seu erro é que a existência de Jesus não é mais uma questão de fé, mas de ciência. Os acadêmicos da área, historiadores das mais prestigiadas universidades do mundo, afirmam restar poucas dúvidas sobre a questão. Volta e meia aparecem essas hipóteses sobre Jesus ser um mito. Mas, do ponto de vista metodológico, parece bastante claro que ele realmente existiu, diz André Chevitarese, professor do Instituto de História da UFRJ e autor dos livros Jesus Histórico, uma brevíssima introdução e Cristianismos, questões e debates metodológicos, editora Kline, em entrevista ao site de Veja. Jesus Histórico. Os historiadores deixam claro que o personagem estudado por eles não é o mesmo da religião. Eles estão em busca de informações sobre o homem chamado Jesus, que viveu na Galileia há 2000 anos e em torno do qual foi criada a maior religião do mundo. Os historiadores não buscam um ser divino, que é impossível de quantificar, medir e avaliar. O Jesus da história é estritamente humano, afirma Chevitarese. Nessa busca pelo Jesus histórico, a perspectiva dos pesquisadores lembra de São Tomé, o apóstolo que duvidou de Cristo e exigiu provas de sua ressurreição. Do mesmo modo, os historiadores não podem acreditar cegamente no que dizem as religiões e seus líderes, mas devem embasar tudo que afirmam em evidências. Essas provas não precisam ser, necessariamente, físicas, como a descoberta de uma ossada ou um túmulo. Se esse critério fosse adotado, 95% dos personagens históricos não seriam reconhecidos, diz o pesquisador. Hoje, o critério mais importante que os pesquisadores possuem para atestar a existência de Jesus é o da múltipla confirmação. Autores diferentes, que nunca se conheceram, afirmam fatos semelhantes sobre o personagem.
Os textos mais antigos sobre Jesus datam do século I, em sua maioria escritos por seguidores do cristianismo. A exceção é Flávio Josefo, um historiador judeu que tentou escrever toda a história do povo judaico, desde o Gênesis até sua época. Ele cita Jesus, João Batista e Tiago, irmão de Jesus, como exemplos de homens que lideraram movimentos messiânicos na região da Galileia. No século seguinte, surgem mais textos de historiadores que citam Jesus e, principalmente, o movimento iniciado por seus seguidores. Esses dados servem para mostrar que não estamos no campo da mitologia. São autores judeus e romanos, que nunca se tornaram cristãos, e permitem afirmar de modo muito seguro que Jesus é um personagem histórico. A evolução é a lei divina, e a sua progressão contínua assemelha-se ao movimento em espiral aberta, caracterizando os ciclos evolutivos. As experiências reencarnatórias, por exemplo, poderão ser repetidas, mas jamais serão exatamente iguais, porque as condições em tempos diferentes já não serão mais as mesmas. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, presente na criação, em todas as graduações, do micro ao macrocosmo, em quaisquer níveis de consciência, tanto para o indivíduo quanto para as coletividades. Haverá, então, um começo e um fim, isto é, uma primeira hora e uma última hora, em cada ciclo, era ou período evolutivo. Revela-nos a doutrina espírita que há diferentes categorias de mundos transitórios, mundos primitivos, mundos de expiações e de provas, mundos regeneradores e mundos felizes. E sabemos, ainda, conforme os Espíritos Consoladores, que a Terra é um dos mundos de expiações e de provas, em via de transição para o ciclo seguinte, de regeneração. Antes a Terra já foi mundo transitório, quando não havia vida sobre ela, mas espíritos habitavam a esfera espiritual, depois fomos mundos primitivos, até a vinda de Jesus ao planeta. A evolução é a lei divina, e a sua progressão contínua assemelha-se ao movimento em espiral aberta, caracterizando os ciclos evolutivos. As experiências reencarnatórias, por exemplo, poderão ser repetidas, mas jamais serão exatamente iguais, porque as condições em tempos diferentes já não serão mais as mesmas. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, presente na criação, em todas as graduações, do micro ao macrocosmo, em quaisquer níveis de consciência, tanto para o indivíduo quanto para as coletividades. Haverá, então, um começo e um fim, isto é, uma primeira hora e uma última hora, em cada ciclo, era ou período evolutivo. Revela-nos a doutrina espírita que há diferentes categorias de mundos primitivos, mundos de expiações e de provas, mundos regeneradores e mundos felizes. E sabemos, ainda, conforme os Espíritos Consoladores, que a Terra é um dos mundos de expiações e de provas, em via de transição para o ciclo seguinte, de regeneração. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece no capítulo 1 que há duas partes distintas na lei mosaica de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. Diz Allan Kardec que esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso mesmo, um caráter divino.
Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão do Egito. Para dar autoridade às leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos não matarás e não farás mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se, ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Depois de falar da primeira revelação com Moisés, Allan Kardec esclarece sobre a missão de Jesus, o governador do planeta Terra. Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, e ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Por estas palavras o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último J. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei, se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus, e os advertir sobre a marcha das coisas futuras, para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Vinícius, pseudônimo de Pedro de Camargo, no livro Nas Pegadas do Mestre, fala sobre a missão de Jesus.
Jesus não veio ao mundo fundar uma igreja como tantas já então existentes no seu tempo. Não há paralelo entre Jesus e Maomé, entre Jesus e Buda, entre Jesus e Lutero, entre Jesus e o papado romano. Os organizadores de seitas religiosas agiram visando a estabelecer igrejas suas, com caráter pessoal, embora se reportassem às tradições, às escrituras, à ética, à ciência ou a qualquer outra base. Todos eles personalizaram seus feitos. Daí a origem dos cismas e das facções que dividiram a família humana em torno de um ideal cujo objetivo fundamental é precisamente o contrário, é unir e irmanar os homens numa aspiração comum, na consecução de destinos que são os mesmos para todos. Referimos-nos ao alvo da religião. Jesus não trouxe à Terra um sistema religioso a mais. Ele teve por missão revelar Deus à humanidade. No desempenho desse mandato revelou ao mundo a religião. Revelando a religião, proscreveu as religiões. Encarnando Deus e a sua justiça, Jesus instruiu os homens no conhecimento da verdade eterna de cuja ignorância provém todos os males e todos os sofrimentos. Encarnando Deus e a sua justiça, não fez obra divina, revelou a obra divina. Destruiu o personalismo, a escolástica, o sectarismo, fazendo ver aos homens que eles devem buscar conhecer a religião e não pretender criar religiões, visto como a religião é a verdade é eterna, coexiste com Deus. Tal é o que depreendemos das suas palavras: nada faço de mim mesmo, mas em tudo procedo conforme a vontade do Pai. A doutrina que ensino não é minha, mas daquele que me enviou. Quem me rejeita, não rejeita a mim próprio, mas aquele que me enviou. Deus se revela ao mundo debaixo de todas as formas. As maravilhas da criação, a harmonia dos astros e do universo em geral, a sabedoria das leis que regem a mecânica celeste são manifestações inequívocas da divindade. Contudo, Deus precisava revelar-se ao íntimo do homem. Deus quis manifestar-se através do bem, como já se havia manifestado através do belo. Quis mostrar-se no interior, como já se havia mostrado no exterior. O mundo já o conhecia na exteriorização de sua força, do seu poder, da sua inteligência, da sua sabedoria. Era absolutamente necessário que o conhecesse através do seu amor. Já o tinham visto como o supremo arquiteto, Senhor dos céus e da terra. Era, porém, mister que o conhecessem na intimidade, como Pai, através do perdão, da misericórdia, da solicitude, da longanimidade. Neste ambiente não havia quem pudesse revelá-lo sob tal prisma. Veio, então, Jesus ao mundo, desempenhar essa missão. A natureza revela Deus objetivamente, Jesus não o revela subjetivamente, através do amor, da verdade, da justiça. A natureza fala-nos de Deus à razão. Jesus fala-nos de Deus ao coração. Os profetas, como intermediários entre o céu e a terra, falaram de Deus como homens. Jesus, como Cristo, fala de Deus na qualidade de oráculo do próprio Deus. Os profetas refletiram Deus através das imperfeições humanas. Jesus refletiu com fidelidade, porque não havia em sua alma imaculada mancha alguma que pudesse empanar o brilho da divindade. Revelar Deus e a sua justiça eis a missão de Jesus Cristo.
Esta foi a crônica do amanhecer de 21 de dezembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.